Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição do nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Está no ar o Negócio é Esporte, pela Bradesco Esportes FM e também pelo nosso site na internet em www.onegocioesporte.com.br e ainda pelo aplicativo Band Rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu sou o Sérgio Carvalho e comigo aqui também na apresentação do programa o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Oi, Sérgio, tudo bem? Olha, meu caro ouvinte, na regressiva para Rio 2016, a gente segue a série de entrevistas com executivos de empresas que patrocinam os Jogos Olímpicos. A de hoje, aliás, é uma das parcerias olímpicas mais antigas. Estou falando do McDonald's, que patrocina as Olimpíadas desde 1978. Pois é, Caralta, e hoje a multinacional faz parte do grupo de 11 patrocinadores principais que contribuem com cerca de 100 milhões de dólares, o equivalente a 361 milhões de reais para cada ciclo olímpico, ou seja, para os Jogos de Inverno e os Jogos de Verão, esses tradicionalmente mais badalados. E agora o McDonald's vai levar pela primeira vez uma série de crianças para participar da cerimônia de abertura. Quem detalha essa e outras ações da companhia para os Jogos no Rio é o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, Davi Greenberg. De quebra, ele ainda explica como a multinacional, que também patrocina a Copa do Mundo, tem se posicionado em relação às denúncias de corrupção na cúpula do futebol. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana lembra o destaque da publicidade esportiva, a gente separou um comercial da fabricante Olímpicos com o ídolo do tênis Gustavo Kuerten, o nosso Guga. E antes de começar o papo com o Davi Greenberg, diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A NBA lançou com a Under Armour o NBA Fit, o primeiro aplicativo fitness da liga. A novidade é um desdobramento do acordo entre a Liga Americana de Basquete e a empresa de material esportivo, que passou a patrocinar o Draft Combine e o programa NBA Junior. A ferramenta, disponível na Apple Store e na Google Play Store, incorpora conteúdos especiais da NBA, como vídeos de jogadores com técnicas de treinamento e interação com os preparadores físicos. Com a proximidade da Rio 2016, a escalação de personalidades esportivas pelo mercado publicitário se intensifica. Giba, por exemplo, é o garoto propaganda do Olímpico Meia, lançamento imobiliário no Rio. Fim de semana passado, o craque do vôlei quase transformou o estande de vendas do empreendimento no Maracanãzinho. O recente acordo do Flamengo com o iFood, que vai estampar a marca na camisa rubro-negra por 12 rodadas no Campeonato Brasileiro, reforça o crescimento do marketing digital no mercado esportivo. O patrocínio envolve uma série de ativações da marca nas principais plataformas online do Clube Carioca. Para celebrar os 22 anos de criação, o Instituto Ayrton Senna fechou uma parceria com a produtora holandesa Endemol Shine, dona dos formatos do Big Brother e MasterChef. O objetivo é expandir em nível global a marca Seninha, que representa o icônico personagem idealizado e lançado por Ayrton Senna 2 meses antes de morrer, em 1994. Com o acordo, Seninha vai estrelar uma série de 26 episódios para a TV. Além dessa nova série, que vai ser exibida em 80 países a partir do próximo ano, o desenho ganha também aplicativo, jogos e mais personagens. Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o nosso bate-papo dessa semana aqui no Negócio Esporte
com o Davi Greenberg, diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de comunicação e esporte, Davi Greenberg é diretor de comunicação do McDonald's e responsável pelos projetos esportivos da marca para a América Latina. No início da carreira, o executivo chegou a trabalhar como repórter especial no Diário Lance, mas logo ganhou os rumos da comunicação corporativa. Ao longo da sua trajetória profissional, Davi passou pela Nike, pela Samsung, até assumir em 2010 o comando do marketing esportivo do McDonald's. Na função, o executivo possui como foco principal a condução dos trabalhos multidisciplinares para os dois grandes eventos aí dos últimos tempos que a marca patrocina, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, já em breve, Rio 2016. Davi, muito prazer mais uma vez, é uma honra receber você aqui mais uma edição de Negócio e Esporte. O prazer é meu, estou à disposição. Davi, o McDonald's, né, ele é patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos desde 1976. E eu queria que você começasse esse papo aí, né, já contando para o ouvinte do Negócio e Esporte, o que tem de novo aí nesse cardápio, né, de ações e ativações referentes à Olimpíada aqui do Rio 2016. E para a Olimpíada também, né? Bom, o McDonald's traz algumas inovações dentro dessa história bonita que a gente já tem aí com o movimento olímpico, já se aproximando de 40 anos de envolvimento. Desde 1976, como você bem lembrou, Sérgio, nós somos patrocinadores oficiais do evento. Antes disso mesmo, nós já tínhamos algumas ações sendo realizadas com jogos de inverno em edições anteriores, mas agora para os Jogos Rio 2016 a gente traz algumas novidades, né? O McDonald's ele é bem conhecido por ser um dos protagonistas desse grande evento, por trabalhá-lo ele de maneira a trazer as grandes atrações desse evento, os grandes valores desse evento para o consumidor final, para o espectador, para a pessoa comum do dia a dia, né? Isso o McDonald's sempre prezou e a gente vem buscando para os Jogos de 2016 aperfeiçoar essas experiências para que elas sejam ainda melhores, ainda mais únicas e que elas deixem um legado ainda maior, não só com as pessoas que efetivamente desfrutam das experiências que nós oferecemos, mas senão para toda a família, né, de todas essas pessoas. Então, para exemplificar, eu diria que o nosso carro-chefe aqui, né, a grande ação que nós vamos fazer dentro do hall de atividades olímpicas da marca, vai ser um programa infantil em que a gente vai permitir que 100 crianças de todo o mundo tenham a oportunidade única de poder participar de maneira efetiva da cerimônia de abertura. Isso é algo inédito, né? Pela primeira vez, uma marca pôde trabalhar junto com o Comitê Olímpico e receber a permissão de que, por meio de ações dessa marca, pessoas, no nosso caso crianças, participem de maneira efetiva de um dos ícones, né, dos Jogos Olímpicos, que é a cerimônia de abertura. Essa é uma ação global, capitaneada pelo Brasil. Das 100 crianças, cerca de 35 serão brasileiras. Dessas 35, 30 são do Rio de Janeiro, né? E que a gente está muito contente em permitir que essas crianças e seus familiares tenham essa oportunidade de viver os Jogos de uma maneira totalmente distinta, e a gente entende que isso, de certa forma, impacta elas para o bem, né? Pode despertar nessas crianças uma visão ainda mais positiva sobre o que é o movimento olímpico. Os valores, né, da Olimpíada, eles são trabalhados pelos patrocinadores positivamente, né, a solidariedade, a superação, né? Ainda mais nesse mundo, né, em que a gente vive, né, não sei se você concorda, Davi, em que há, na minha opinião, aí uma crise ética, né? Então, qualquer iniciativa, né, nesse sentido de valorizar e até resgatar, né, esses princípios, né, importantes, humanitários, né, é muito bem-vinda. Mas eu queria que você contasse, explicasse um pouco melhor como é que foi a seleção aí dessas crianças, dessas 100 crianças que vão participar da abertura dos Jogos Olímpicos no dia 5 de agosto. Bom, essa seleção foi uma seleção global, porém cada país participante teve a liberdade de definir
da maneira como bem entendia, né, a maneira como essas crianças seriam selecionadas. Aqui no Brasil, nós selecionamos as crianças de duas maneiras. A maneira que foi prioritária, eu diria, e que envolveu o maior número de crianças, foi uma grande promoção nacional, tá? Em que as crianças deveriam enviar aqui para nós imagens com representação do que a amizade, o termo amizade, significa para elas. Aqui no Brasil, dentro desses valores que você disse há pouco, a gente entende que a amizade, né, no mundo infantil é muito forte e deve ser privilegiada. Então esse vai ser o nosso tom nessa ação com crianças. Portanto, as crianças tinham que enviar para nós expressões por meio de fotos, por meio de textos, por meio de vídeos que representassem o que significa amizade para elas. Tá? Nós fizemos um sorteio e as crianças sorteadas, então, vão receber esse benefício. Além disso, a gente entendeu também que nós deveríamos estender o benefício dessa ação para crianças que, infelizmente, não têm muitas oportunidades. A gente vive num país extremamente desigual, e eu acho que é um dever nosso, com uma marca como nossa, extremamente democrática e com uma capilaridade tão grande em todo o país e que atinge todas as camadas da sociedade, oferecer a algumas crianças que eventualmente não frequentam o McDonald's no seu dia a dia, a possibilidade de também viver essa experiência. Então nós fizemos uma parceria com a comunidade da Rocinha, aí no Rio de Janeiro, em que a gente destinou a essa comunidade 7 vagas desse programa para que as crianças da comunidade da Rocinha, sobretudo aquelas que frequentam o complexo esportivo da comunidade, então tivessem essa oportunidade. Essas crianças já foram selecionadas e estão extremamente felizes em ter essa oportunidade. Deve ser uma expectativa enorme, né, dessas crianças participar não só dos Jogos Olímpicos, mas em especial da cerimônia de abertura. Agora eu fico pensando aqui também, Davi, a complexidade que é organizar uma ação como essa. A gente está falando apenas de uma das ações, né? Uma ação como essa em que você tem que trazer alguém de algumas pessoas, alguns integrantes de fora do país, e com um detalhe a mais, são crianças, provavelmente virão com acompanhantes. Quer dizer, quantas pessoas estão envolvidas, quantas pessoas do McDonald's, né, estão envolvidas diretamente apenas nessa ativação aí, nessa ação, e qual a complexidade que se envolve do ponto de vista aí legal, rapidamente, para a gente ter uma ideia maior sobre essa ação. A complexidade é altíssima, como você bem disse, existe uma grande questão logística, né? Nós estamos recebendo 100 crianças de 17 países, isso tem que ser muito bem coordenado, essas crianças ficarão sob nossa responsabilidade por cerca de uma semana, com uma agenda intensa de atividades. Vamos relembrar que ao participar da cerimônia de abertura é recomendável que se façam ensaios, então essas crianças precisam ter disponibilidade para ensaiar, né? Obviamente, todas as crianças vêm acompanhadas por um responsável legal, né? E durante a permanência nelas do Brasil, elas ficam sob responsabilidade de toda uma equipe que nós temos dedicada exclusivamente para isso. A gente já tem experiência de outros grandes eventos e a gente está aplicando essa experiência para garantir que tudo saia conforme planejado. A estrutura atual hoje, dedicada ao projeto, conta com aproximadamente 50 profissionais, né, cuja função é garantir que todos os pontos estejam conectados e que a engrenagem funcione de uma maneira tranquila para que essas crianças e seus familiares possam aproveitar ao máximo essa oportunidade. Maravilha, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, o Davi Grimberg. E outras novidades, Davi, que você pode adiantar para a gente nessa reta final, né, em relação à participação do McDonald's como um dos principais patrocinadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? Bom, uma delas é esse acordo que nós fizemos com a comunidade da Rocinha, né, por meio da Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, da Suderj. A gente entendeu que a gente deveria aumentar ainda mais o nosso legado à cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que hoje na cidade do Rio de Janeiro nós já temos cerca de 100 restaurantes que funcionam servindo as comunidades, né, ali existentes, mas a gente fez um acordo específico com a comunidade da Rocinha em que ele envolve, além da oportunidade de oferecer a essas crianças a participação nesse programa infantil, de participar da abertura dos Jogos Olímpicos, mas se não, esse acordo prevê também que a gente seja responsável pela conservação do complexo esportivo
educativo da entidade, pelo período de 1 ano, e também colocando todos os nossos centros de recrutamento e seleção à disposição da comunidade, oferecendo aos jovens e adultos da Rocinha a oportunidade de ter conosco o seu primeiro emprego ou a oportunidade de se reciclar e vir trabalhar com o McDonald's no Rio de Janeiro. Fora isso, nós teremos o restaurante oficial da Vila Olímpica. Isso é algo já tradicional, nós já fazemos há várias edições, mas para Rio 2016 ele está sendo configurado de uma outra forma, né? Tradicionalmente, esse restaurante fazia parte da praça de alimentação dedicada ao atleta, né? E agora, para Rio 2016, a gente remodelou isso, a gente sai da praça de alimentação, vai para um local único, específico nosso, permitindo a integração de atletas e seus familiares para que eles tenham refeições em conjunto, né? A gente entende que a Vila dos Atletas é um santuário e o nível de acesso é extremamente restrito, com o qual os atletas têm pouca flexibilidade de estar com seus familiares. Então nós reposicionamos nosso restaurante para um local onde sim os familiares são permitidos, com o qual a gente entende que ali eles vão poder ter uma refeição em família, e isso contribui para a motivação, né, para a tranquilidade desses atletas, representando o que é o restaurante McDonald's em todo mundo que a gente conhece, né? É exatamente isso, né? Reforçando esse conceito central da marca. Eu lembro que a gente conversa aqui no Negócio ao Esporte hoje com o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, o Davi Greenberg. Davi, a gente sabe que o McDonald's aí é uma das principais marcas do mundo, está entre as 5 principais marcas mais valiosas do mundo. Eu te pergunto, qual uma projeção que vocês fazem, mesmo já sendo uma marca consagrada, né, global e tudo, do retorno em termos de visibilidade, de imagem, dessas iniciativas como a Pequenos Amigos, Grande Festa, que é o nome que vocês deram aí, batizaram essa iniciativa de levar as crianças pela primeira vez para participar da cerimônia de abertura de uma Olimpíada. Você já tem mais ou menos uma projeção aí só para o ouvinte do Negócio Esporte ter uma ideia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que todas as ações que nós fazemos, sejam elas vinculadas a um patrocínio ou alguma parceria, obviamente elas precisam ter algum retorno mensurável, né? Seja eles por meio de aumento de reputação, seja eles por aumento de vendas, de share, enfim, é sempre necessário você estabelecer algum tipo de objetivo e meta para ver um comparativo entre o antes e o depois e avaliar a efetividade dessa ação. No caso dos Jogos Olímpicos, o grande retorno que nós temos, ele acontece do ponto de vista reputacional, né? Menos na questão da visibilidade da marca e também menos na questão da vinculação de vendas, né? No entanto, esses 2 outros pontos são importantes, né? A gente já tem uma expectativa de aumento de vendas em nossos restaurantes do Rio de Janeiro, muito em função do aumento da quantidade de pessoas que vão circular, né, por algumas áreas da cidade do Rio de Janeiro, por conta dos eventos, né, por conta da rede hoteleira, por conta dos aeroportos, que vão ter um fluxo maior de pessoas, e isso reflete, obviamente, na questão das vendas em nossos restaurantes. Mas claro que o maior benefício que nós temos ao patrocinar um evento desse é a imagem de marca, né? Mais do que a visibilidade que esse evento permite, até porque a visibilidade ela é relativamente baixa, né? Mas a reputação, a maneira como você é visto, ao colocar sua marca associada ao maior evento esportivo do mundo, que congrega os melhores atletas do mundo. O que isso significa? Significa que você está ali apoiando o que há de bom, né? O que há de melhor, o que há de bem feito, né? Vinculando sua marca a valores como superação, como estar no seu auge, como união, como trabalho em equipe, quer dizer, todos esses valores que fazem das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, um evento da grandeza que ele é, né? Todo mundo assiste os Jogos Olímpicos porque quer ver os melhores atletas do mundo em seus melhores momentos, né? E é isso que o McDonald's busca todos os seus dias, né? Estar no seu melhor, oferecer para os nossos clientes consumidores um melhor produto, um melhor serviço, melhor qualidade e um ambiente extremamente agradável para que eles possam ter uma boa experiência conosco.
Muito bem, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o Davi Grimberg, diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's. A gente vai continuar esse papo logo depois do intervalo, mas a gente faz aí uma rápida pausa. E eu lembro que você pode ver essa entrevista também na íntegra acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. O intervalo foi rapidinho, nós já estamos de volta aqui no rádio pela Bradesco Esportes FM em São Paulo, no Rio e na internet, no nosso site www.negocioesporte.com.br e ainda para você que nos ouve pelo aplicativo Band Rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você pode baixar o aplicativo Band Rádios para ouvir no seu celular, no seu smartphone, na Apple Store ou na Google Play Store. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o Davi Grimberg, diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's. Antes da gente retomar o papo com o Davi Grimberg, vamos a elas, as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O Rio recebe pela segunda vez a corrida Cartoon Network, promovida pelo canal de TV por assinatura. Embora as inscrições tenham se esgotado em 3 horas, com 1.500 duplas inscritas, várias atrações gratuitas estarão abertas ao público, como o pula-pula do Cartoon e os infláveis das meninas superpoderosas. A competição, marcada para o próximo dia 19 no Jockey Club, vai acolher também a Cartoon Experience, uma parada com os personagens Clarencio, Titio Avô, Jake, Rei Gelado e outros. Outro lançamento editorial está marcado para o próximo sábado em São Paulo, quando vai ser apresentado o livro de fotos Bodyboard Art, com 104 imagens inéditas de fotógrafos especializados na modalidade. A publicação, idealizada por Elmo Ramos, é dedicada à memória de Alexandre de Pontes, o Xandinho, craque do bodyboarding, falecido há 20 anos. As temporadas bem-sucedidas do Corinthians se desdobram também no mercado editorial. A biografia Tite, escrita pela jornalista Camila Matoso e publicada pela editora Panda Booksquare, conta a trajetória do treinador do Timão. O lançamento reúne passagens marcantes da vida profissional e pessoal do técnico, desde os tempos de Portuguesa, em 1984, até a fase áurea no Corinthians, clube pelo qual ele ganhou uma Libertadores e um Mundial de Clubes. O filme Mais Forte que o Mundo, que conta a história do lutador de MMA José Aldo, chega aos cinemas de todo o país no próximo dia 16 de junho. Produzido por Black Maria e a Globo Filmes e escrito e dirigido por Afonso Poyar, o longa acompanha a trajetória de Aldo desde que ele saiu da periferia de Manaus, rumo ao Rio de Janeiro, até se estabelecer como um dos maiores nomes brasileiros do MMA. E depois das notícias aí sobre o marketing esportivo, a gente retoma o papo com o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, Davi Grimberg. Davi, a gente tem feito aí essa série de entrevistas com executivos de marcas associadas a Rio 2016, tanto patrocinadores quanto apoiadores. E é claro que há um clichê, né, de que os jogos já começaram, né? Para vocês que estão envolvidos com os Jogos Olímpicos, né, há bastante tempo, os jogos já começaram, né, desde o ano passado, retrasado, e agora chegam aí, como a gente diz, num sprint final, pelo menos nesse pré-olímpico. Como é que você está se virando aí nessa ginástica pré-olímpica? Antes da gente retomar propriamente o papo, eu queria que você desse aí um depoimento. Como é que não deve estar nada fácil, né, Davi? Bom, pois é, além de executivos, nós temos que ser atletas também, né? Cada dia é um treinamento absurdo, um treinamento muito intenso, e se você perde esse treinamento, isso vai
fazer falta lá na frente, né? Então, exatamente essa rotina. A gente tem uma rotina bastante intensa, não é uma rotina fácil, é uma rotina de muita luta, né? Existe, obviamente, o glamour de você trabalhar com um dos maiores eventos esportivos do mundo, mas também a responsabilidade é muito grande. Eu costumo dizer aqui internamente que trabalhar para um evento tão grande como Jogos Olímpicos e Copa do Mundo tem algumas peculiaridades. A principal delas é o fato de que o evento não atrasa, né? Então, a gente que trabalha em empresas sabe muito bem que é natural haver atrasos em projetos, né? Sempre é de certa forma aceitável, né? Você estender um pouco a data e tal, em função de algum ajuste seja necessário. No nosso caso não existe isso, né? A gente tem que estar pronto, sim ou sim, no dia do evento. Caso contrário, né, nada que você trabalhou surtiu um efeito. Então é uma rotina, obviamente, pesada, desgastante, mas também nos traz muito prazer, porque é isso que a gente gosta, né? A gente trabalha na área que a gente conhece, enfim, que tem prazer. E não deixa de ser também um aprendizado. E falando em aprendizado, Davi, eu queria que você avaliasse aqui, comentasse para os ouvintes da Bradesco Esportes FM, aqui no Negócio Esporte, como é que você acha que essas iniciativas, particularmente do McDonald's, como a que vai levar pela primeira vez crianças para participarem lá da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a que vai montar um modelo de restaurante diferente para que os atletas possam conviver com os familiares, enfim, para que haja essa integração. Você acha que esse tipo de iniciativa deixa que legado para a própria empresa, para a multinacional, para o McDonald's e para o Brasil, para o Rio de Janeiro? Ou seja, dessas iniciativas, o que pode ser replicado em outros mercados e o que vocês acham que podem deixar de herança aí para o Rio de Janeiro e para o Brasil? Obviamente, um evento como esse traz um legado interno também muito grande. Um deles é o fato de que nós sabemos do que precisamos fazer para a gente seguir em frente e melhorar cada vez mais como empresa e como equipe, né? E os Jogos Olímpicos, assim como uma Copa do Mundo e outros grandes eventos, permitem que a gente reavalie e aplique algumas técnicas de integração, de desenvolvimento, que às vezes no dia a dia isso fica relegado a um segundo plano, né? Então eu vou dar um exemplo prático. Para trabalhar no nosso restaurante olímpico para os atletas, que eu comentei há pouco, são necessários aproximadamente 200 funcionários, né? Então, a partir do momento que a gente precisa de gente para trabalhar num restaurante com uma responsabilidade tão grande, que vai servir os principais atletas do mundo, isso nos permite o quê? Permite que a gente faça um trabalho de identificação de quem são os nossos melhores funcionários no Brasil hoje, tá? Para que a gente tenha também o nosso time olímpico servindo o time olímpico oficial de atletas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma grande campanha interna, e não foi campanha promocional, foi uma campanha de efetivamente entender quem são os nossos melhores funcionários de restaurante, mediante vários critérios e critérios técnicos, tá? Que fizeram com que a gente identificasse quem são hoje os nossos 200 melhores profissionais. E esses 200 melhores profissionais estão sendo destacados para trabalhar nos Jogos Olímpicos. E, obviamente, tão logo termine os Jogos Olímpicos, essas pessoas vão ter um reconhecimento necessário, tá? Então, se nós não tivéssemos esse evento, nós não saberíamos, né, ou não teríamos a informação tão correta de quem são os nossos melhores funcionários. Então a gente fez um mapeamento, nós temos 35 mil funcionários dos restaurantes e conseguimos então identificar quem são os 200 melhores, né, mediante alguns critérios que eram necessários. Então isso não deixa de ser um legado para a empresa, né, de como um evento como esse pode trazer benefícios. Eu até trago aqui um pouco do planejamento estratégico e da visão estratégica do McDonald's por trás desse patrocínio dos Jogos de 2016, que é justamente isso, né? A gente se preocupou muito em fazer com que o evento trabalhasse para nós, mais do que nós trabalhássemos para o evento, né? Então, a nossa diretriz era como é que os Jogos Olímpicos podem nos ajudar a acelerar, ou a antecipar, ou a reforçar aquilo que nós precisamos fazer, porque
porque nós sabemos que nós precisamos fazer, mas que de alguma maneira isso não é feito por alguma razão, né? Então, isso não deixa de ser um legado para a companhia, para o público interno, e a gente está atacando isso e certamente teremos bons resultados quando a gente terminar. Bacana. Você falou aí de 2 públicos já, né, que vão ser atendidos aí pelas ações de marketing do McDonald's, né? Os atletas, por exemplo, né? A gente fala muito disso, dos diferentes públicos ou clientes, né? De uma ação de marketing como os Jogos Olímpicos. Então, os clientes atletas vão ser atendidos num restaurante especial, com um desenho aí que possa integrar a participação da família. Você falou dos funcionários, da força de trabalho aí, que foi identificada, vai ser valorizada também, mas tem um público que é o maior conjunto de clientes, né? E para o público, Davi, o que o público pode esperar de novidade aí do ponto de vista de ações e ativações de marketing do McDonald's para os Jogos Olímpicos Rio 2016? Uma delas, inclusive já aconteceu, que foi essa promoção para selecionar crianças e famílias, né, para ter a oportunidade de participar da cerimônia de abertura e outras atividades durante os Jogos Olímpicos. Então essa foi a ação mais forte que nós fizemos para o público final, para o nosso consumidor, né. Também estamos trazendo, agora no mês de junho, uma novidade importante em relação aos Jogos Olímpicos para o público jovem adulto, que é uma outra, um outro target, né, que a gente costuma dizer, importante para nós, né? Isso vai ser uma promoção bastante interessante em parceria com a Coca-Cola, em que vai permitir que esses jovens aí tenham alguns copos específicos e que foram desenhados exclusivamente para os Jogos Olímpicos, colecionáveis. Essa vai ser uma ação que vai trazer bastante retorno e bastante buzz, né, aí no mercado. Também estamos lançando agora no início de junho um novo sanduíche da nossa linha Premium, da nossa linha Signature, que são sanduíches desenvolvidos de maneira artesanal, né, que trazem essa gourmetização do hambúrguer, né, para os nossos consumidores. Então tem algumas novidades, estamos trazendo novidades na linha de sorvetes, né, o McFlurry, que é um sorvete já ícone, a gente diz que é o Big Mac das sobremesas, e ele tem já novos parceiros, enfim, vamos fazer parceria com empresas importantes como a Copenhagen, que a Copenhagen traz os seus produtos, né, que tem um nível de percepção altíssimo, então colocam à disposição de todos por meio do McDonald's. A gente reforçou toda a nossa linha de milkshake, também em parceria com a Copenhagen, para levar produtos da mais alta qualidade, né, para os nossos consumidores. Enfim, então estamos atacando aí todo o nosso, eu diria assim, todas as nossas entradas de cardápio para que os consumidores durante os Jogos de 2016 possam degustar e se deliciar de produtos inovadores e que talvez eles não estejam acostumados a ver no McDonald's e que vão passar daqui para frente a tê-los como itens do dia a dia, né? Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, o Davi Greenberg. Fora os Jogos Olímpicos, o McDonald's patrocina outras grandes competições no mundo, a Copa do Mundo, a Eurocopa. Como é equacionar esses diferentes patrocínios, né? E também em relação ao planejamento, tem muita diferença entre patrocinar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada ou uma Eurocopa, ou no meio do caminho ali os projetos se encontram? Como é que você compara esses diferentes investimentos? Olha, o racional estratégico, ele se mantém, né? Afinal, quando você patrocina um grande evento, independentemente de qual é a modalidade dele, você tem uma expectativa sobre ele já definida, né? Então esse racional, ele eu não diria que ele é igual, mas ele é muito semelhante entre um planejamento para os Jogos Olímpicos e um planejamento de Copa do Mundo. O que difere é um pouco a dinâmica de cada um desses eventos, né? Uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa é um evento mais longo, né? Geralmente é um evento de 30 dias, localizado em um país como um todo, tanto em várias cidades, né, desse país, né, e que tem algumas peculiaridades que te permitem aproveitar um pouco mais. Uma delas é a visibilidade da marca, né? Num evento como o futebol, uma propriedade muito explorada e muito importante são as placas de campo. As placas de campo te dão uma visibilidade de massa muito importante, né? Porém, no movimento olímpico, no mundo olímpico, isso não acontece,
né? Nós sabemos que o mundo olímpico ele tem como uma de suas regras o que a gente chama de clean venue, né? Ou seja, as instalações, os locais de competições, eles não podem ter a presença de nenhuma marca comercial. Portanto, isso exclui de nosso planejamento tudo no que tange o aumento de visibilidade de marca, né? E claro que a dinâmica desses dois eventos são um pouco diferentes. Os Jogos Olímpicos acontecem, são vários atos dentro de um mesmo campeonato, tudo acontecendo de maneira simultânea dentro da mesma cidade. Então, obviamente, a questão logística é extremamente mais complexa, né, do que num evento de futebol em que geralmente você tem poucos jogos acontecendo ao mesmo tempo e, se acontece ao mesmo tempo, eles se localizam em outras cidades, né, em cidades distintas, que ajudam um pouco na questão logística, uma vez que você já tem equipes avançadas em cada uma dessas cidades, né? Não tem algumas peculiaridades, mas, de novo, o planejamento estratégico, os nossos interesses são os mesmos para ambos os eventos. E menos concentrado na exposição também de marca, o que digamos, é uma característica, né, muito comum hoje do marketing, né, ampliar essas iniciativas, né? Eu lembro que a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, o Davi Greenberg. Agora a gente faz o nosso intervalo, desse segundo bloco, o intervalo é rapidinho e já a gente retoma esse papo com o Davi. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Muito bem, nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo, e também para você que nos ouve pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar gratuitamente na Apple Store e na Google Play Store, com o nosso convidado essa semana, o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, Davi Greenberg. Eu lembro que você pode também seguir os nossos perfis, né, as nossas redes sociais, curtir a nossa página no Facebook, seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegócioesporte. E pode ouvir essa entrevista também na íntegra acessando o nosso site, www.onegocioesporte.com.br. Davi, no finalzinho do segundo bloco, você esclarecia, né, as diferenças estratégicas entre ativações de marca para Jogos Olímpicos e para a Copa do Mundo, né? A gente sabe que o McDonald's, como uma marca global, ele também apoia grandes competições, como a Copa do Mundo. E aí você ressaltou que, devido a algumas características, como, por exemplo, a impossibilidade de você exibir a sua marca lá no lugar de competição numa Olimpíada, o planejamento estratégico tem que caminhar em outras direções, né? Mas eu diria que hoje também há, me corrija se eu estiver errado, uma diferença representativa em termos de imagem, né? A gente sabe que o futebol mundial, a FIFA, né, desde que a Polícia Federal Americana, a Justiça Americana, né, deflagrou aquela operação que envolvia uma série, né, de executivos da FIFA e de aliados, né, em torno também de corrupção, né, de esquemas de corrupção, a FIFA e, de certa forma, o futebol mundial, as confederações, vem tentando aí recuperar o prestígio que está balançado e, consequentemente, as marcas que tradicionalmente apoiam os patrocinadores têm pressionado, né, inclusive o McDonald's é uma dessas marcas, para que sejam tomadas medidas, né, de saneamento, né, na estrutura política e na estrutura administrativa desse poder central do futebol. Saindo um pouquinho da Olimpíada, a gente volta já. Qual é o posicionamento hoje do McDonald's em relação a esse contexto do futebol mundial? É importante que uma marca patrocinadora como nós, e que já temos um histórico de relacionamento com essas entidades, se posicione de uma maneira ativa quando a gente se depara com questões como a que você colocou,
né? Como nós não compactuamos com nenhum tipo de irregularidade, nós não praticamos nenhum tipo de irregularidade, a gente exige que os nossos parceiros também trabalhem de maneira respeitosa, com idoneidade e lisura em todas as ações que elas fazem. Portanto, a postura do McDonald's é cobrar dessas entidades transparência, lisura e que elas efetivamente corrijam qualquer erro que eventualmente tenham cometido e passem a trabalhar sob uma postura ética exemplar. Nós trabalhamos dessa forma, portanto, nós investimos no futebol por meio dessas entidades, então a gente exige que elas trabalhem dessa forma. É isso que a gente tem feito, não estamos sozinhos nessa, sei que tem outros patrocinadores envolvidos, né? Foi inclusive criado um grupo entre esses patrocinadores para que juntos a gente possa trabalhar com as entidades de regulação do futebol, para que a gente consiga efetivamente fazer essa limpa dentro da FIFA e colocá-la de volta onde ela tem que estar, que é comandando o futebol mundial, com transparência, com lisura e com ética. Davi, saindo um pouquinho do mundo real, né, o físico aí, e indo para o mundo virtual, a interatividade tem sido uma arma cada vez mais forte para engajar o consumidor. Você, aliás, é um cara muito envolvido aí com as redes sociais, né, com o Twitter, com o Facebook. E o McDonald's, inclusive, tem quase 65 milhões de curtidas, né, no Facebook, 388 mil seguidores no Twitter. Como é que vocês vão trabalhar as mídias sociais, quais as estratégias aí para aproveitar esse envolvimento e a força das plataformas digitais nesse movimento olímpico, nesse cenário olímpico de Rio 2016? Nós vamos trabalhar de maneira muito ativa, muito forte e levando esse engajamento, né, para toda essa comunidade online, enfim, esses jovens que hoje usam das redes sociais como fonte de informação e de conversa sobre vários temas. Nós desenvolvemos desde a Copa do Mundo para cá um time de digital, ou seja, pessoas especializadas em entenderem, saber como lidar nesse meio digital, né? E a gente, parte desse time, foi deslocado para estar conosco durante o período olímpico, identificando as oportunidades dessas ações que a gente vai fazer lá em loco no Rio, para que possam então iniciar e fomentar conversas no mundo online com os nossos consumidores e com todos os nossos fãs aí da internet. Essa abordagem aí tem que ser, a gente sabe, não só ativa, mas específica, né, para cada plataforma, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais, Davi, como é que funciona esse time, né? Quantas pessoas fazem parte desse time que trabalha exclusivamente, especificamente, as mídias sociais, o que também já foi aprendido desde a Copa do Mundo, que foi quando vocês escalaram, né, propriamente esse time, né? Queria que você fizesse uma radiografia rápida dessa turma que hoje tem uma importância crescente, né, que é ativar a marca, né, estabelecer relacionamentos potentes nas mídias sociais. Eu acho que o grande segredo é envolver esses profissionais desde o início no processo de planejamento, né? Todas as ações que nós realizamos ou estamos realizando para os Jogos Olímpicos, elas têm, de certa forma, o time de digital, a equipe de digital como protagonistas, né? Então, quando a gente desenvolve essas ações, eles colocam o olhar deles de como aquilo que a gente quer fazer ou fez pode ser trabalhado no mundo digital, ou o que teríamos que fazer para que isso seja melhor trabalhado nesse mundo, né? Então eles colocam o ponto de vista deles do que funciona melhor nessas redes, né? Para o Rio 2016, a gente está deslocando aproximadamente 5 pessoas num combinado entre pessoas do time do Brasil, né, do McDonald's do Brasil, com pessoas do time global, que virão para cá justamente para criar conteúdo, né, e aproveitar as oportunidades. Hoje em dia, digital é fundamental, tanto do ponto de vista de mídia, né, usar mídias online, quanto também a questão do conteúdo, né, fomentar conteúdo, fomentar discussões. Isso é o que tem feito com que a nossa base de fãs em nossas redes sociais cresça de maneira incrível,
né, atingindo, como você falou, aí, mais de 60 milhões de usuários, né? Tem alguma promoção prevista, por exemplo, Davi, especificamente para as redes sociais ou para a internet? A gente sabe daí do interesse, né, do público mais jovem pelas redes e pelas promoções, cupons. Tem alguma previsão para alguma ação nesse sentido durante os Jogos Olímpicos? Ou alguma coisa que mistura aí um pouco vamos dizer assim, do mundo virtual e do mundo real? Não vamos nada específico para as redes sociais vinculadas aos Jogos Olímpicos, mas a gente vai reforçar as ações que nós temos feito de dia a dia nas redes sociais durante o período dos Jogos Olímpicos, né? A gente tem fomentado algumas ofertas importantes para o público digital e de novo, né, eu acho que como qualquer outra empresa que está nesse mundo online, é um constante aprendizado, né, são mídias relativamente novas, então a gente segue aprendendo, então a gente já está conseguindo estabelecer algumas diretrizes, alguns vieses nessa relação que a gente tem mantido no mundo online, e a gente pretende então aproveitar aquelas que têm funcionado melhor para potencializá-las durante os Jogos Olímpicos, mas não iremos criar absolutamente nada específico online, mas o que faremos sim é aproveitar o conteúdo das ações olímpicas, né, no mundo online, com estratégia, com know-how, com conhecimento, para que a gente consiga entregar e fomentar o engajamento que essas pessoas na internet querem, né? Não é simplesmente copiar e colar uma ação offline no mundo online. Eu lembro que a gente conversa aqui hoje no Negócio Esporte com o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, o Davi Greenberg. Ainda em relação a esse aprendizado e essas ativações, né, esses diálogos, né, potentes nas redes sociais, né, eu lembro, né, que no caso lá do fatídico 7-1 em que o Brasil perdeu para a Olimpíada e saiu da Copa do Mundo, né, a ação do McDonald's no Twitter foi considerada muito espirituosa, muito certeira, né, em que ele comparou lá a sensação como ficar sem o molho da batata, né? Você lembra dessa ação, Davi? Lembro, claro, e além dela houve outras, né, a mordida do Suárez, no jogador italiano, isso também a gente trabalhou assim, de maneira quase imediata no mundo online, trazendo um toque de humor, enfim. Então é isso que a gente vai fazer também no Rio 2016, né, ter esse time lá online à disposição para aproveitar essas oportunidades e trazer esse engajamento, né, esse engajamento, quer dizer, provocar uma conversa no mundo online. Mas, Davi, eu queria assim, retomar a discussão sobre o marketing, as estratégias de marketing e tal, falar um pouquinho sobre os embaixadores de marca, né? Que são versões contemporâneas dos antigos garotos propaganda, né? O McDonald's conta também com um time olímpico, né? E o mais recente aí, reforço é o Dante, né? O campeão com a seleção brasileira de vôlei, né? Que critérios, Davi, influenciam a escolha, né, dos patrocinados no mercado esportivo? Bom, vamos lá, esse é um ponto bem importante, bem interessante até, da maneira como a gente criou esse time de embaixadores globais e como a gente também identificou o Dante aqui no Brasil e trouxemos eles para o time. Desde o início do nosso planejamento, a gente entendeu que nós deveríamos focar as nossas atividades em poucas ações e fazê-las de maneira aprofundada, né? Então, acho que é até dever de um gestor tomar decisões em fazer pouco, mas fazer melhor, do que fazer muitas ações de maneira superficial. A gente entende que isso não dá o resultado que a gente espera. E uma das ações, ou seja, a principal ação, que até a gente vem conversando bastante hoje, é esse programa infantil, que permite às crianças entrar pela primeira vez na história na cerimônia de abertura e ter um papel, né, exercer um papel dentro dessa cerimônia. Quando nós estávamos fazendo esse planejamento, a gente entendeu que existem atletas ou ex-atletas que possuem filhas que estão na idade no qual esse programa faz parte.
né, no qual esse programa precisa de crianças. Então a gente entendeu que poderia ser uma boa oportunidade, não só para que nós tenhamos embaixadores ou pessoas famosas, atletas olímpicos e medalhistas olímpicos conosco, mas que a gente pudesse oferecer a eles essa oportunidade de ter os seus filhos ali entrando, né? Os atletas já passaram pela cerimônia de abertura, eles sabem o valor disso, eles sabem a emoção, o quanto isso mexe com eles. Então a gente quis estender essa emoção para esses filhos de atletas que nós não sabemos ainda se eventualmente também seguirão as carreiras aí dos seus pais e eventualmente um dia estarão lá, né? Então os atletas foram selecionados de uma maneira bastante peculiar, né? Então nós selecionamos atletas que tiver, obviamente, dentro de todos os critérios de lisura, transparência, etc., que a gente preza, né, mas também atletas que tivessem filhos na faixa etária necessária, e fizemos esse convite a essas crianças para que participassem do programa. Então, no caso do Dante, por exemplo, o Dante tem uma filha que vai fazer parte desse programa e vai entrar como, né, vai participar da cerimônia de abertura, assim como a Nádia Comaneci lá fora, Dara Torres e alguns outros atletas internacionais que farão parte desse time. Sérgio, o Davi falou em Dante aí. Deixa eu saber se ele tem algum palpite aí pro vôlei brasileiro na Olimpíada. Meu palpite, como um bom brasileiro, é medalha de ouro, né? Eu entendo que o Brasil, historicamente, já vem conseguindo pódios, né? Medalhas de ouro e prata aí nas últimas 3 edições de Jogos Olímpicos. E aqui no Brasil a gente espera que eles estejam no lugar mais alto do pódio, né? Muito bem, falando em futebol, ouro olímpico aí e tal, nesse sonho, tá na hora do nosso... Apito Final. No nosso apito final de hoje, com o Davi Grimberg, diretor de comunicação do McDonald's, vou começar perguntando a você, Davi, sobre uma jogada de mestre. Eu acho que a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil... Uma bola fora. Zica, poluição e contexto político socioeconômico do país. É um coquetel para ninguém botar defeito, né? Para a gente concluir aqui o nosso apito final com o Davi Grimberg, diretor de comunicação e responsável aí pelo programa e pelo projeto olímpico do McDonald's, uma zebra, Davi. Poxa, o Brasil não ganha nenhuma medalha de ouro. Vamos espantar essa zebra, né, Davi? Pra gente fechar uma aposta. Eu acho que vão aparecer alguns jovens talentos em algumas modalidades que talvez não sejam tão conhecidas. Acho que vão ter boas promessas aí que vão surgir que talvez nem não sabemos quem são ainda. Maravilha, quero aqui então agradecer a participação no Negócio é Esporte essa semana do diretor de comunicação e responsável por todo o projeto, o programa olímpico do McDonald's, o Davi Grimberg, participando mais uma vez com a gente aqui, o Davi que já é nosso amigo aqui de outras oportunidades. Davi, muito obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo, por trazer aí as iniciativas nessa fase final aí, nesse sprint final aí pré-Olimpíada, contando um pouquinho das ativações, das novidades do McDonald's para os Jogos Rio 2016. Muito obrigado, Davi, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação conversar com vocês, com os ouvintes, e desejo sucesso a todos nós. Muito bem, depois do nosso bate-papo dessa semana com o diretor de comunicação e responsável pelo programa olímpico do McDonald's, o Davi Grimberg, a gente continua aqui em ritmo olímpico, né? Com mais um grande nome do esporte brasileiro, mas só que agora na nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Bem, hoje nós falamos aqui de toda a preparação que as equipes de marketing fazem para uma Olimpíada. E com um atleta também é assim. A caixinha de surpresas de hoje traz um comercial do ídolo do tênis brasileiro, o Gustavo Kuerten, o nosso Guga, para a fabricante de materiais esportivos olímpicos. E tem até o ator Dudu Ramos no início de carreira. No filme, dois amigos falam da moleza que é a vida de um tenista. Ouça e acesse o nosso site para ver esse filme. Rapaz, e esse Guga, hein? Que vida boa, né? Isso é uma vida mansa, rapaz. Sol, praia, curtição. E a mulherada que fica em cima? Muita mulher, muita. E o cara só joga tênis. Fica ali? Só faz isso da vida, joga tênis. Olímpicos, a marca do Guga e a sua marca, dentro e fora da quadra. Enquanto isso, a gente tá aqui ralando. Alguém tem que trabalhar nesse país, né, meu?
E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. O Negócio é Esporte dessa semana está chegando ao final e como no programa de hoje falamos de Olimpíadas e da reta final dos Jogos, a gente encerra o programa de hoje com uma música que foi o tema de encerramento dos Jogos de Barcelona em 1992. Uma composição de José Carreras, que interpreta ao lado de Sarah Brightman um grande sucesso, Amigos para Siempre. O programa de hoje teve edição de João Guilherme Lacerda e a produção de Juliana Reigosa. O Negócio é Esporte é uma realização da Startcom Comunicação em parceria com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Nós voltamos na segunda, às 9 da noite, na Bradesco Esportes FM do Rio, e no sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 8 da manhã, na Bradesco Esportes FM de São Paulo e do Rio. E você pode ouvir também, na hora que quiser, no site www.onegocioesporte.com.br. Curta a nossa página no Facebook e siga também o nosso perfil no Twitter. Fique aí com mais um pedacinho de Amigos para Siempre, com Sarah Brightman e José Carreras. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.